Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 28. Então, nós vamos ver sobre a nossa revisão. Fiquem preparados com caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam só, para iniciar nossa aula de hoje, eu quero aqui que vocês reflitam um pouco o que está sendo aqui representado aqui, ó, nessas células que estão atrás de mim. Tem um corpo humano ali, ó, com um escudo, né? O que vocês estão aqui imaginando que está acontecendo? O que eu quero dizer para vocês? E aí eu venho com uma pergunta: como seria a vida sem vacinas? Tudo que está representado aqui está representado como que ocorre o processo de defesa do organismo contra micro-organismos que causam doenças. Essas células que estão aqui atrás de mim são os micro-organismos, uma representação deles. E esse escudo aqui que o nosso corpo humano ali está sendo protegido é como se fosse uma barreira de defesa para impedir que o corpo, que o organismo adoeça. E aí é que nós temos a participação de um importante sistema do corpo humano, que é o sistema imunológico. Veja que o sistema imunológico ele é formado pelo conjunto de órgãos, tecidos, glândulas e células que são responsáveis por combater, pelo combate a micro-organismos que causam doenças infecciosas. Então, vamos analisar aqui as palavras-chave que tem aqui nessa nossa frase, aqui no início da nossa aula. Conjunto de órgãos, ou tecidos que estão ali distribuídos pelo nosso corpo, como o tecido epitelial, por exemplo, que compõe as mucosas. Eu não comentei, mas nós temos ali vários órgãos no corpo, como o timo, como o baço, que todos eles são órgãos importantes para a defesa do organismo. Glândulas, espalhadas pelo corpo, e células responsáveis pelo combate a micro-organismos. E é aí que eu venho comentar para vocês que esses micro-organismos, eles causam doenças que são chamadas de infecciosas. Elas causam uma infecção. E se o organismo adoeceu, é porque não conseguimos vencer, evitar aquele organismo, a força daquele organismo de causar uma doença. E aí é que entra esse sistema imunológico nesse processo, a importância do estudo do sistema imunológico, porque se nós adoecemos é porque o nosso sistema imunológico não conseguiu nos defender. É ele, é o sistema imunológico que atua na defesa contra esses micro-organismos. E é esses micro-organismos que causam doenças, e eles são chamados de micro-organismos patogênicos. Patogênicos, o pato significa doença, Então, eles causam essas doenças. E esses que causam doenças, podem ser do tipo vírus, do tipo bactérias, aqui iniciando pelas bactérias, agora sim pelos vírus, podem ser protozoários e outros micro-organismos como os fungos, por exemplo. Mas, professor, todos os micro-organismos causam doenças? Não. Nem todos os micro-organismos causam doenças. Tem aqueles que são muito importantes, e nós já sabemos, no processo de decomposição. Eles estão ali no solo ajudando a decompor aquela matéria que completou seu ciclo de vida e morreu. Temos micro-organismos que são utilizados na produção do queijo, na produção de bebidas alcoólicas, E estes micro-organismos também, eles não causam doenças, eles inclusive têm um benefício que é atuar na produção do alimento.
né, de vários alimentos. Mas aí é que eu venho dizer para vocês que há micro-organismos que são patogênicos, causam sim doenças. E o nosso organismo, como tem aqui esse escudo, precisa se defender, se proteger. E daí que vem a importância da imunização. A imunização é aquele momento, né, em que você vai lá no posto de saúde e toma ali uma injeção, uma vacina, né, para então iniciar esse processo, esse estímulo à defesa do organismo. Veja aí, ó, que quem de vocês lembra desse momento ali que você tem uma picada ali no tecido, né, no braço, e aí você, até mesmo, quando muito crianças, tem aquelas gotas, né, do Zé Gotinha, né, na boca, né, via oral, para estimular, né, a imunização atua nesse processo de estimular o sistema imune. De que forma ele estimula o sistema imune? Ele estimula o sistema imune por meio das vacinas. Uma vacina, ela é uma substância biológica que estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos. Esses anticorpos, né, que são estimulados ali por meio das vacinas, são eles que atuam nesse processo de defesa contra as doenças. Eles vão atuar contra aqueles micro-organismos que causam doenças, e nós já comentamos que eles podem ser principalmente do tipo vírus e bactérias, que são tem ação de vacinas. Por incrível que pareça, essas vacinas, elas são produzidas para micro-organismos que são muito letais, que causam consequências graves no organismo. Micro-organismos que causam doenças, mas que não têm esse efeito letal de causar a morte, ou de trazer deficiências para o organismo que possa impedir a atividade funcional dessa pessoa, eles não têm vacinas assim que são muito específicas, né, para aquela doença. Por exemplo, nós temos a doença malária, que ela não tem vacinas, não foram desenvolvidas vacinas, né, para aqueles protozoários, para aquele tipo de micro-organismo. E aí é que temos aí a grande importância do desenvolvimento de vacinas para a saúde, para manter a saúde humana. E aí tem uma pergunta para vocês. Como que foi criada a vacina, né? Como e quando essa vacina foi criada? Então nós vamos ver um vídeo agora que vai mostrar um pouco da história da criação das vacinas, como elas foram ali inicialmente desenvolvidas. E esse vídeo foi criado pelo Ministério da Saúde. Vejam aí. Você conhece a história das vacinas? Vem saber um pouco com a gente! Antes de tudo, vamos falar sobre a varíola. Essa é uma doença muito antiga. Para você ter uma ideia, foram encontradas cicatrizes características da doença em múmias egípcias. A varíola provocou milhões de mortes ao longo dos séculos, até que, em 1796, o médico inglês Edward Jenner notou que as pessoas que contraíam a cowpox, uma doença parecida com a varíola, não adoeciam tanto com a versão humana da doença. Então, ele fez um teste. Aplicou uma pequena dose dessa varíola bovina numa pessoa que acabou apresentando uma forma leve da doença. Depois de um tempo, aplicou uma dose da varíola humana nessa mesma pessoa, que não desenvolveu a doença. No Brasil, a doença chegou com os colonizadores europeus no século XVI. Já a vacina chegou no século XIX, mais ou menos na época da chegada da corte ao país. Inicialmente, a população resistiu às vacinas, o que infelizmente levou o país a novas epidemias por alguns anos. Em 1908, houve um surto violento de varíola e o medo da doença passou a ser maior que o da vacina. A vacinação de rotina comprovou sua eficácia ao longo dos anos. A presença da varíola foi diminuindo no Brasil e no mundo, até que em 1980 ela foi considerada extinta em todo o planeta.
A varíola é a primeira e única doença humana erradicada em todo o mundo, e esse resultado só foi possível graças à vacina. No Brasil, a vacinação em massa também foi responsável pelo controle da poliomielite, paralisia infantil e da síndrome da rubéola congênita. A vacinação é um ato de amor, amor pela própria vida, pelos familiares e por todos à sua volta. Olha só que história interessante, nós vimos aí que desde lá aqueles estudos, aquela percepção que o Edward Jenner teve, né, na aplicação ali da doença das vacas, né, daquela bovina, da varíola bovina, e aí ele fez aqueles testes, né, com seres humanos e detectou que não tinha desenvolvimento da doença. Então, é assim, desse jeito, no dia a dia, que foi descoberta uma importante vacina que erradicou aí a doença varíola em todo o mundo. E a vacina no Brasil, ela chegou ali por meio de 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena, né? A primeira campanha de vacinação em massa no Brasil, né, que foi contra a varíola, lá na cidade do Rio de Janeiro, e foi idealizada pelo médico Oswaldo Cruz, que foi fundador ali da saúde pública, né, no país, há mais de 100 anos. E aí essa campanha contra a varíola foi marcada por desafios e resistências, mas foi fundamental para o controle e, posteriormente, a erradicação da varíola no país, como nós vimos aí no vídeo. Mas nós também temos na história do Brasil ali a revolta da vacina, e nós vamos saber um pouco mais aí com o professor Ian. Veja aí, um professor de história que vai contar aí como foi essa revolta da vacina. Vejam. Bom, e vamos falar sobre a revolta da vacina. O Brasil, no início do século XX, estava passando por diversas mudanças, principalmente aquilo que a gente chama de modernização das cidades, né? E, naquele momento, a nossa capital era o Rio de Janeiro. Bom, o Brasil como um todo, assim como o mundo, estava passando por uma crise, né? Uma epidemia de varíola. Bom, e naquele momento, o médico sanitarista Oswaldo Cruz determinou a obrigatoriedade da vacinação. Mas essa obrigatoriedade ela não foi bem aceita pela população. A população se revoltou. Por quê? Havia naquele período, né, a difamação de algumas informações que não compatiam com a vacinação, né? As pessoas acreditavam que parte dos seus corpos iriam cair ou que até mesmo elas iriam se transformar em determinados animais, né? Então essas informações elas se disseminaram pela população e havia um bloqueio, né, para aceitar essa vacinação obrigatória. Bom, sendo assim, houve um choque, né, entre a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola e a resistência popular em tomar essa vacina, pois, né, naquele período, início do século XX, as pessoas não tinham tantas informações, né, como nós temos hoje. Então havia um medo mesmo a respeito dessa vacina. Então o que aconteceu? No ano de 1904, na nossa capital, então, que era o Rio de Janeiro, houve uma rebeldia popular, né, contra os agentes que vacinavam contra a varíola. Essa rebeldia gerou, inclusive, cerca de 30 mortos, entre outros presos, né? E assim caracteriza-se a revolta da vacina, como uma revolta popular contra a vacinação obrigatória contra a varíola, né? É importante salientarmos que a varíola foi erradicada devido à sua vacinação em massa no mundo em meados dos anos 80. Olha só, aí o professor Ian, ele comentou aí como foi esse processo, né, lá da revolta da vacina. E sabiam que ainda hoje temos pessoas que dizem que não vão se vacinar, né?
seria o mesmo comportamento, não acreditar nessa vacina. Mas a grande importância da vacina já foi comprovada em manter a nossa saúde, né? São estudos que são realizados por meio da produção, em todas as etapas de produção da vacina, para que ela tenha uma eficácia, uma proteção na saúde do indivíduo. Alguns efeitos colaterais podem ocorrer, mas o benefício maior é proteger o organismo contra aquelas doenças que, inclusive, podem ser letais à vida do indivíduo. E na produção de vacinas, né, elas são produzidas ali em laboratórios, a partir de micro-organismos enfraquecidos, mortos ou de alguns dos seus derivados. As vacinas são uma das maiores conquistas da medicina moderna, né? São estudos muito avançados que são realizados. E, inclusive, tiveram ali um papel fundamental na produção, na proteção contra doenças infecciosas durante a pandemia, inclusive, né? E na promoção da saúde pública. E esse mecanismo de atuação das vacinas, elas vão ocorrer em algumas células no organismo, né? Essas células no organismo, aí nós temos aí células do tipo linfócitos B, linfócitos T, anticorpos, macrófagos. Todas essas células, elas atuam principalmente na imunidade adaptativa. Tem a imunidade inata, aqueles mecanismos que nascem conosco, algumas células que são recebidas dos pais, da mãe, né, durante a gravidez, mas principalmente para a defesa de doenças do organismo, essa imunidade ela é desenvolvida por meio das vacinas. E aí desenvolve a imunidade que é chamada adaptativa. Essa imunidade adaptativa, ela estimula uma resposta imunológica específica contra o antígeno, contra o micro-organismo que aquele anticorpo está querendo defender. Então vamos analisar aqui entre essas ilustrações, entre essas células que estão aqui na tela, que nós temos os linfócitos T, vamos começar por eles, né? Os linfócitos T, que eles vão se dividir tanto em células CD8 e CD4. As células CD8, elas matam especificamente células infectadas, e as CD4, elas vão estimular a produção, né? Outras células, como os linfócitos B. E esses linfócitos B é que vão ali agir, vão se diferenciar nas células que são responsáveis pela produção dos anticorpos. E esses anticorpos é que vão, então, ali atuar, né? Eles podem ser chamados de imunoglobulinas, né? E eles podem atuar contra qualquer substância capaz de produzir ali uma resposta para aquele antígeno, para aquele micro-organismo que está, ou uma substância que está causando ali uma doença, né? Nós temos também a ação dos macrófagos, e esses macrófagos, eles são células que vão atuar em englobar, né? São chamados monócitos, e eles realizam fagocitose e também invadem células infectadas, né? Eles ali, como nós estamos vendo aqui nessa ilustração, eles vão, especificamente aqui dos macrófagos, eles vão fagocitar aquele micro-organismo e assim matá-lo, tá? Então, essas células, elas promovem, né? As vacinas promovem a produção de anticorpos e a ativação dessas células de defesa que eu comentei agora sobre cada uma delas, e elas desencadeiam ali a formação de memória imunológica, ou seja, se você tomar uma vacina lá quando criança, na sua fase adulta, essa vacina ainda vai estar atuando, né? Proporcionando uma proteção duradoura contra essas doenças infecciosas. E é por isso que no Brasil nós temos o Plano Nacional de Imunização. Esse PNI, que é a sigla, né, ele disponibiliza vacinas para prevenir contra doenças graves, né, e muitas vezes fatais, como eu já comentei com vocês. E essas vacinas, elas são ali produzidas, elas são ali distribuídas nas unidades de saúde por grupos
populacionais, como crianças, mulheres, idosos, por exemplo. Por faixa etária, tem vacinas específicas para crianças e específicas para adultos. Então, é muito importante que você tome a vacinação para poder atender ali a cobertura vacinal que cada uma dessas vacinas tem. É importante que você aceite a entrada do agente de saúde na sua casa, ou que você esteja ali ou receba. Essa logística chega a margens de rios muito longínquas, né? E é por isso que é importante se conscientizar, é importante combater a fake news, né? Você não acreditar no quanto que essas vacinas podem ser prejudiciais. O que se sente são alguns efeitos colaterais, mas vacinação é importante para nos manter vivos e nos proteger contra as doenças, tá bom? Então, ó, um importante assunto nós tivemos na nossa aula de hoje. Tchau.